as coisas não existem desde sempre, vieram a existir, como é que o nada pode gerar o nada a partir do nada? Aqui está o debate e aqui está o debatedor. Conversamos hoje com o pastor Tassos Licurgo, vamos entender como que ele se prepara para os debates, se ele fica nervoso, se não fica, o que motiva ele a debater, tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Poucos conseguem enfrentar um debate sem perder a calma e ainda sair com mais respeito do que entrou. O convidado de hoje é exatamente esse tipo de pessoa. Ele é pastor, teólogo e um dos maiores debatedores da fé cristã no Brasil. Você provavelmente já ouviu falar de Tassos Licurgo em discussões polêmicas, mas hoje você vai conhecer os bastidores, quais as técnicas ele usa para construir seus argumentos, enfrentar as críticas e sair respeitado de qualquer debate. Acompanhem. Pastor, muito obrigado por ter participado, por ter topado participar com a gente aqui. Para mim é uma grande alegria. Muito bacana. E a primeira pergunta é o seguinte: o senhor debateu com o professor Sacani, com o professor Pirula, debateu recentemente com 25 ateus e 20 esquerdistas. Um cenário que muitas pessoas não sabem lidar, que é o contraditório. Manter a calma, falar a verdade, falar aquilo que acredita e convencer o público. Minha pergunta inicial é: como que o senhor faz para se preparar para um debate? O que o senhor faz do dia que o senhor sabe que vai ter um debate até momentos antes de começar esse debate? Primeiramente, Vitor, uma coisa importante a ser dita é que nós devemos buscar amigos pessoais, mas inimigos intelectuais. Perfeito. Porque são aqueles que pensam diferentemente do que nós pensamos que fazem com que nós possamos aprimorar o nosso pensamento. Uhum. É entender que a exposição das ideias e colocar as ideias sobre a mesa não quer dizer aumentar ou criar inimizade pessoal. O que eu debato, em regra, é o que eu venho pensando há muito tempo, durante anos. Venho pensando e criando um pensamento específico, sistematizado sobre aquele assunto. Então não há uma preparação específica para nenhum debate. O senhor não pega e eu vou treinar técnicas de como vencer o meu oponente, nada nesse sentido. Não, eu não faço isso. Imagino que seja até bom fazê-lo, né? Olha, tem algumas vantagens, mas do que eu já vi o senhor debatendo, eu acho que está impecável ali, então tá tranquilo. O senhor, então, só para eu retomar aqui, você já tem um estudo contínuo de anos no tema, mas você chega, por exemplo, a examinar ou conferir argumentos contrários ou o que o oponente possa dizer? Não, eu não faço isso. Uhum. E o estudo que eu falo de anos é no sentido de construção de um pensamento próprio, de um entendimento próprio. Perfeito. Sobre aquele assunto. Você tem que ter uma visão pessoal, o que você pensa pessoalmente sobre aquele tema. Não é só decorar um livro, uma pesquisa. Exato. Entendi. Você criar um modo de ver específico. Como você entende isso? Eventualmente, certos pontos daquela construção do pensamento podem evoluir. E o que você mais quer, na realidade, é uma oposição a alguns aspectos daquele pensamento que faça com que você seja desafiado a avançar ou não em aspectos daquele sistema que você montou. Então, por exemplo, depois que o senhor participa de um debate, como por exemplo foi com o professor Sacani, existem algumas situações onde o senhor olha e fala: olha, aqui eu acho que eu posso estudar um pouco mais disso, eu posso reformular alguma coisa, ou não surge isso? Eventualmente pode haver situações em que você é ajudado pelo seu oponente para se aprofundar em temas graças às objeções que são levantadas por eles. É um grande benefício do debate. Um debate feito de maneira correta. O senhor levantou um ponto. O debate feito de maneira correta. Pegando mais uma vez o gancho do debate com o professor Sacani, que eu analisei, comentei aqui no canal também, muita gente viu. Aquele debate eu achei bem interessante, que é um ponto muito importante para ambos, e ambos discordam veementemente daquele ponto, mas não houve discussão, dedo na cara. Como o senhor acha que deve ser um debate para que ele seja saudável para os dois lados? Deve ser um debate em que você entende que não é sobre você, mas é no sentido de construir uma base intelectual que tem evidências. Então você coloca aquela sua preposição e ela deve ser combatida. Dependendo das evidências, você avança ou não. O debate do professor Sacani, do professor Pirula também,
Foram debates em que os oponentes, pelo menos em relação a mim, o que eu vivenciei, foram pessoas bastante cordiais, educadas, que colocavam as suas ideias. Agora, a grande linha divisória é quando a pessoa quer, na realidade, atacar, seja o outro, ou mesmo atacar um objeto de maneira irracional. Tem pessoas que têm descontentamento pessoal com as escrituras, por exemplo. Então, em vez de colocar argumentos intelectuais importantes, querem atacar, quando dizem assim, você deve jogar isso no lixo, você deve rasgar, você deve queimar. Isso não é um argumento intelectual, isso é um argumento da emoção. Isso nos remete a um aspecto das próprias escrituras no livro de Tito, no capítulo 3, dos versos 9 a 11, que dizem que em situações como essa você não deve debater. O Aristóteles, se eu não me engano, vai no mesmo sentido de Tito e diz o seguinte, não debata com aqueles que não conhecem as regras do debate, porque não vai ter debate, não vai ser promovido. Agora, o pastor... Desculpe interromper. Por favor. Mas no caso do cristão, ainda é pior, porque você pode fazer com que aquela pessoa, diante da animosidade, se afaste ainda mais da possibilidade de voltar-se a Cristo. Então a responsabilidade de quem debate com alguém cheio de raiva, de ira, de rancor, é uma responsabilidade muito grande perante a missão maior, que é apresentar as escrituras para todas as pessoas. Então você deve muitas vezes não querer se envolver num embate com uma pessoa raivosa, se ela está neste estado, até para preservá-la de uma chance dela se afastar ainda mais da exposição ao evangelho genuíno, do arrependimento, da salvação. E como fazer isso numa situação onde a pessoa está com raiva genuína, demonstrando ódio, e como o senhor bem pontuou, existe um peso ainda maior para o cristão numa situação dessa. Como não perder a calma com alguém apontando o dedo na sua cara, falando que para jogar a escritura no lixo? Como não perder a calma? Como manter a calma? Um dos grandes ensinamentos das escrituras é no sentido de fazer com que nós entendamos que é por Cristo, graças a Ele, perfeito, em razão dele. Então não é sobre nós. Quando nós perdemos a calma é porque de forma inadvertida nós nos colocamos de maneira errada no centro de nossas preocupações. Então nós não devemos nos preocupar muito com nós mesmos, mas devemos na realidade entender que devemos ali apresentar a verdade, sem colocar você como a sua preocupação maior, mas sim o objeto que é apresentado, a verdade, as evidências, a ideia. É ali que está o seu foco, então, quando você está conversando com alguém numa situação dessa e alguém tenta tirar você do sério. Não está em você, está em Cristo. Entender que todos nós podemos errar, sim, mas entender que quando nós somos emocionalmente capturados por um ato de desonestidade do oponente, é porque de maneira errada nós estamos dando muita importância a nós mesmos. Não somos nós que estamos no centro da nossa preocupação. Então, quando você tem essa perspectiva, você foca no que de fato importa, e seu sentimento contra aquele que é agressivo é um sentimento, às vezes, de entender o que é que está por trás daquela raiva. É um coração ferido, é um coração partido, é uma raiva do Evangelho, uma raiva de Cristo, de uma experiência negativa que ele teve na igreja. Então, quanto a essas pessoas, elas precisam de amor. A primeira de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, diz: santifica o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. É um mandamento para que você saiba a razão da sua fé. Mas a primeira de Pedro 3,16 diz como isso deve ser apresentado. Mas faça isso com amor, moderação, respeito. No final das contas, Vitor, a importância maior não é ganhar o argumento. Perfeito. É ganhar a pessoa. Não é ganhar o argumento independentemente de se você está destruindo ou não a pessoa. Então você tem que ter muito cuidado para você não se impor e a pessoa se afastar de Cristo.